Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta para o comentário da lição dessa semana, que vai falar sobre Acabe e o profeta Elias. Vamos estudar sobre o casamento de Acabe com Jezabel, sobre uma grande seca que houve nesse período e também o encontro do profeta Elias com o rei Acabe. Obrigado por prestigiar o nosso canal e vamos a mais um estudo. Na última lição nós estudamos sobre a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, e das lições 3 até a lição 8 nós iremos estudar o período dos profetas Elias e Eliseu, e hoje vamos estudar sobre o sétimo rei de Israel, Acabe. Como já foi dito, na lição de hoje nós vamos estudar sobre o rei Acabe e também sobre o ministério profético de Elias durante esse período, e ainda sobre um terceiro personagem que foi a esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. Ela teve muita influência na vida deste monarca, ela que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O Novo Testamento chama esse tipo de união de jugo desigual, né? Mas era um costume daqueles reis fazer aliança com os povos vizinhos através de casamento. Vimos no caso de Salomão que isso não foi benéfico, e também na vida de Acabe, do seu reinado, trouxe graves prejuízos para o seu reinado. O principal problema que estava ocorrendo naquele período era que o rei Acabe estava promovendo a adoração ao deus Baal, isso influenciado pela sua rainha Jezabel. Essa divindade, esse ídolo, ele era bastante conhecido ali entre os cananeus. Diversas passagens bíblicas mostram a adoração a esse Deus, e Elias se levantou para protestar contra essa adoração que o rei estava incentivando, promovendo ali no reino do norte. Muitos pensam que o profeta, a função dele é prever, mas vemos no ministério não só de Elias, mas de diversos profetas, esses servos de Deus denunciando as maldades do povo, as maldades das autoridades, e foi nesse contexto que houve esse confronto entre Elias e Acabe. Jezabel, ela não somente fez o povo se desviar através do culto a Baal, mas ela perseguiu os servos do Senhor, matou os seus profetas, e nós podemos ler nas páginas do Novo Testamento que esse mesmo espírito estava influenciando e estava sendo tolerado ali nas igrejas da Ásia Menor. Alguém estava profetizando, ensinando e enganando o povo de Deus a se prostituírem e a idolatrarem. Nós sabemos que nos tempos bíblicos era comum haver relações sexuais nesses cultos. Vemos, por exemplo, na cidade de Corinto, havia 1000 prostitutas cultuais que estavam ali prontas para servirem a quem viesse trazer ofertas a esses deuses. Apesar disso não ser tão comum hoje em dia, mas o apóstolo João, que escreveu também o Apocalipse, ele termina sua primeira carta, a primeira epístola de João, com a seguinte mensagem: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como resultado dessa afronta ao Deus verdadeiro, Elias é enviado a anunciar uma grande seca, que durou até que ele orasse novamente para que Deus mandasse chuva. Nesse meio tempo, Deus o sustentou ali no ribeiro de Querite, através daqueles covos, e secando esse ribeiro, ele se dirigiu até Sarepta, onde uma viúva o sustentou. Essa localidade ficava na terra de Sidom, que era a terra de Jezabel, antigamente conhecido como a Fenícia. O primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 25, ele resume a história de hoje. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Nós vamos continuar esse estudo na próxima semana,
através do desafio ali de Elias aos profetas de Baal. Lembrando a todos, todo domingo, às 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Não falte. Que Deus nos abençoe.